Eu sou o Dr. Luiz Werber Bandeira, eu sou imunologista clínico e alergista, especialista em imunologia clínica e alergia pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e membro também da Sociedade Brasileira de Imunologia. Sou mestre em medicina, PhD em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor em imunogenética. Chefio o Serviço de Imunologia Clínica e Alergia da Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro e sou professor coordenador do curso de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de Estácio de Sá. Hoje nós vamos conversar sobre a relação do vírus, o Covid-19, com o nosso sistema imunitário. Nós sabemos que o coronavírus são 3 tipos diferentes. Tem o coronavírus alfa, beta e gama. O coronavírus beta é que já apresentou outros tipos de infecções e, com a sua mutação, ele passou a induzir um processo infeccioso viral em 80% da população. Então, a doença é o Covid-19. Como funciona essa dinâmica do sistema imunitário nosso, dos indivíduos? Como é que funciona a imunofisiologia, a reação normal do sistema imunitário com relação a esse tipo de vírus? E como é a relação entre a alteração dessa resposta imunitária, ou seja, a imunopatologia? Nós sabemos que 80% da população será infectada com Covid-19. Porém, 20% vão apresentar sintomas, que podem ser sintomas leves, de média intensidade, 7% vão apresentar um sintoma mais grave, tendo que se internar, e 1 a 3% pode vir ao êxito letal e morte. Após a infecção com o vírus coronavírus beta, do 1º ao 4º dia, 1º ao 5º dia, é o processo infeccioso de replicação viral. O vírus vai se replicar e dar novos vírus dentro do nosso organismo e dentro da nossa célula, porque esses vírus eles não vivem fora das células. Quanto maior a quantidade de vírus que o indivíduo entrar em contato, quanto maior for a carga viral, maior quantidade de vírus estará infectando o nosso organismo. Por isso, a necessidade da quarentena, porque você ficando em quarentena, a quantidade de vírus, a carga viral, será menor. Isso facilitará a resposta imunitária. Então, 80% dos indivíduos que se infectam, e somente em torno de 60%, esses indivíduos não apresentam nenhuma clínica, nenhum sintoma, como é que a gente vai analisar isso da relação do vírus com o sistema imune? Primeiro, o vírus depende, como eu falei, da carga viral. Quanto maior vírus, maior número de células serão infectadas. Esse vírus ele tem um receptor em células chamado AC2. É uma proteína, uma enzima, que existe normalmente no nosso organismo. E aonde ela se encontra principalmente? Se encontra no pulmão, se encontra no coração, no vaso, no endotélio vascular, no intestino, no cérebro, sistema nervoso central, e também na mucosa do nariz, nas chamadas células ciliadas da mucosa nasal, em grande quantidade. Então, ele, para entrar no nosso organismo, ele se liga a esse receptor AC2. Muito bem. Com ele entrando no nosso organismo, nessa fase de 1º ao 4º dia após a infecção, há uma resposta imunitária. Essa resposta imunitária é uma resposta que não teve contato prévio com esse vírus. Todos
O ser humano tem uma imunidade, denominada imunidade inata, que não precisa do contato prévio com o agente agressor. Nesse caso, nesse primeiro ou quarto dia, haverá uma reação da imunidade inata contra esses vírus. E quem tem uma imunidade inata, vamos dizer, perfeita, com total plenitude, são as crianças, os recém-nascidos. Essa imunidade inata é o que a criança sabe reagir com relação às agressões após o seu nascimento. E a imunidade inata, ela tem é passada de pai para filho, é herdada de pai para filho. Como é que funciona essa imunidade inata? São algumas células, chamadas macrófagos, monócitos, a célula assassina, o natural killer, e substâncias que são relacionadas principalmente com replicação viral, que é o interferon alfa-1, e outras substâncias que fazem lesão e morte da imunidade celular, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral, a proteína de choque térmico. É bem verdade que você vê que o interferon gama, o interferon alfa-1, produzido nessa imunidade natural, ele é capaz de aumentar a temperatura corporal. O nosso sistema imune, ele trabalha bem melhor de 38 a 39 graus. Ele tem uma atividade, por isso a gente não deve diminuir a febre antes do 38 graus. Muito bem. O que acontece? Se você tem um sistema imune inato, pleno, você vai ter a capacidade de combater o vírus Covid-19, qualquer outro vírus. Porém, se essa quantidade de células, de substâncias do nosso sistema inato, sistema imune inato, entrar em contato com uma quantidade pequena de carga viral, vai ser muito mais fácil para o nosso exército inato conseguir destruir e matar esse vírus. Mas nós temos que saber, como esse vírus está dentro da célula, a destruição do vírus é dada também pela destruição celular. E uma substância muito importante, o interferon alfa, ele é capaz de inibir a replicação do vírus dentro da célula. Então, se você tem uma reação da imunidade inata, uma quantidade pequena de vírus, ou que você entrou em contato, essa reação também, ela vai ser uma reação mais branda e eficaz, porque o grande segredo da nossa resposta imunitária é que o sistema imune tem que reagir aos agressores do nosso organismo e resolver sem deixar sequela. O que acontece no sistema imune da infecção com Covid-19 é que existe um momento em que o sistema imune fica impotente, na imunidade inata, e existe um momento que secundário, que o sistema imune fica hiperreator e passa depois a também ficar com atividade menor. Por que isso? Quando você entra em contato com vírus, com Covid, em grande quantidade, a nossa imunidade inata ela não consegue combater totalmente esse vírus. E também o vírus do Covid-19, ele é capaz de inibir, quando entra na célula, que pode ser inclusive célula do sistema imune, ele é capaz de inibir a produção do interferon alfa. O interferon alfa-1 tem a capacidade de produção, de indução, de inibição da replicação viral. Então já começamos a entender que a imunidade inata do indivíduo infectado com o Covid-19, o coronavírus beta, ele tem uma alteração dessa imunidade inata pela indução do vírus, da diminuição da produção de uma substância que impede que ele se replique. Então, quando você não tem a capacidade de efetuar a resposta imune inata, esse vírus vai se replicar cada vez mais. E o que acontece? Onde acontece também essa baixa imunidade inata? Uma atuação deficiente da imunidade inata? Nas pessoas mais idosas.
nas pessoas com doenças, como a diabetes não controlada, porque se ele não consegue fazer com que o açúcar, a glicose entre na célula, as células todas, inclusive do sistema imune, não vão ter energia para combater o agressor. Então, a imunidade inata, no caso do coronavírus beta, da doença Covid-19, ela está alterada tanto induzido pelo próprio vírus, inibindo produção de substâncias antivirais, e mais ainda, parece que esses indivíduos que pertencem aos 7% dos 20% que tem clínica, os 7% que vão ter uma clínica mais intensa, mais grave, eles também já têm previamente uma imunidade inata. Vou explicar por quê. Quando a imunidade inata não consegue debelar a infecção, porque ela está alterada, ou porque a quantidade de agente agressor é muito grande, ou seja, o indivíduo não fez uma quarentena e entrou em contato com uma quantidade enorme de vírus, então a imunidade inata não consegue debelar. Ela pede ajuda a um outro tipo de imunidade, que é a imunidade adquirida, que nós aprendemos durante a nossa vida, desde que nós nascemos, somente com a imunidade inata. Depois nós vamos entrando em contato com os micro-organismos e nós vamos induzindo o aparecimento da imunidade adquirida. Então, se o nosso sistema imune da imunidade inata não consegue debelar a infecção, por deficiência dele previamente, por indução de inibição de substâncias antivirais, ele vai informar a determinadas células do sistema imune, da imunidade adquirida, e vai dizer: eu não estou conseguindo debelar essa infecção viral. Como é que ele faz isso? As células, como as células chamadas dendríticas, o macrófago, ele tem uma atividade de fagocitose do vírus, ele engole o vírus, endocita o vírus, metaboliza ele, que nós chamamos faz o processamento do vírus, processamento do antígeno, quebra em vários pedaços as proteínas dele e apresenta na sua superfície esses pedaços do vírus, das proteínas, dependurado num grupo de proteínas denominadas sistema HLA. Eu tenho o sistema HLA1 e o sistema HLA2. Apresenta, então, para uma célula da imunidade adquirida, que é chamada linfócito T, que pode ser um linfócito T marcado CD8 e o linfócito T marcado, denominado CD4. Aí já começa a ver, pelos trabalhos apresentados, demonstra que os pacientes que têm o Covid-19 com gravidade, eles já têm de ter essas alterações que eu descrevi da imunidade inata, eles também apresentam uma diminuição dessas proteínas HLA1 e 2. Ou seja, o macrófago, a célula dendrítica, não consegue apresentar o vírus, as proteínas virais, para o sistema imune da imunidade adquirida. Então, já começa a haver também uma alteração na imunidade adquirida. Então, nós temos alteração na imunidade inata e alteração na imunidade adquirida. Essas células, linfócito T, CD8, linfócito T, CD4, quando são estimuladas, elas vão atacar e tentar matar as células infectadas pelo coronavírus beta. E onde estão? Coração, no cérebro, no pulmão, na célula do vaso endotélio vascular, no intestino, no nariz, na mucosa nasal. Se essas células estiverem com muita infecção, muitas células infectadas, o que vai acontecer nesse momento que o sistema imune, no primeiro momento da reação do sistema imune? Um grande processo inflamatório. Então, quanto maior o número de carga viral, quanto maior o número de células infectadas pelo coronavírus beta, maior vai ser a destruição das células do órgão que está infectado pelo coronavírus beta. Então, uma reação inflamatória secundária à resposta imune agora adquirida, inicialmente começa a haver uma destruição celular e aonde tiver,
essa é a célula que está sendo destruída, nós vamos ter os sintomas, depende do órgão. Pode ter sintoma de inflamação no pulmão, pode ter no cérebro, pode ter no vaso, levando a coagulação, pode ter uma cardite, porque o sistema imune adquirido vai lesar o músculo do coração. Ele pode fazer uma reação inflamatória no sistema nervoso central. Acha-se nos artigos atuais que a própria dor de cabeça, a cefaleia, é induzido pela infecção viral no sistema nervoso central com resposta imune inflamatória. Até mesmo a perda de olfato, até mesmo a perda de paladar, parece que seja um mecanismo central no sistema nervoso central, induzindo essa perda de olfato e paladar através do processo inflamatório mediado pelo sistema imune que adquiriu, que foi apresentado a esse novo vírus pelo sistema imune da imunidade inata. E aí, quanto mais a reação for intensa, mais intensa que ela for, maior serão os sintomas. E vem agora uma terceira etapa explicando por que esses pacientes, 1 a 2% desses pacientes, vão chegar ao êxito letal, internados no êxito letal. Por quê? Porque não tiveram uma imunidade inata capaz de controlar a infecção viral, ou eles entraram em contato com uma carga viral muito grande, aí a imunidade inata não foi capaz de matar todos esses vírus. Além disso, eles têm uma imunidade inata alterada previamente, geneticamente, ou o próprio vírus pode induzir as células do sistema imune não produzirem interferon-alfa, então o interferon-alfa não vai ser capaz de fazer a replicação viral, de inibir a replicação viral. E quando o sistema imune vai pedir um grito de alerta, de socorro, que ele não está conseguindo debelar o vírus, vem o sistema imune e apresenta ao sistema imune: olha, nós temos aqui esse nosso inimigo, o vírus Covid-19, que nós, da imunidade inata, não estamos conseguindo debelar. Tem muito vírus e eu também estou ineficiente para debelar. Ao apresentar, ele não consegue apresentar direito o linfócito T. Já começa a imunidade adquirida também não ficar muito ativada. Mas no início, quando o paciente tem muitas células infectadas, maior será a inflamação. Mas com o passar do tempo, esses linfócitos que eu disse, o linfócito CD8, linfócito T de timo, CD8, que é um linfócito que mata a célula infectada, o citotóxico, pela grande inflamação, pelo tempo de infecção, que acontece também em qualquer doença crônica de longo prazo, nas neoplasias, no câncer, esse linfócito, um percentual desses linfócitos TCD8, eles passam a entrar em exaustão. Então, houve um início da imunidade adquirida, um processo inflamatório intenso, mas depois é seguido também por uma diminuição dessa resposta inflamatória. Então, passa o indivíduo, esse 1, 2% está internado, não responder ao vírus, e o vírus continua a replicar. Porém, já os órgãos já foram atingidos pela resposta inflamatória do sistema imune. Esses linfócitos são chamados linfócitos T CD8 exausto. A sigla é linfócito T CD8-X. Então, nós podemos entender o seguinte: a resposta imune a qualquer agente agressor, ela tem por objetivo resolver sem deixar sequelas. Esse é o ideal. Agora, nós podemos ter uma resposta imune que é fraca, não consegue responder, e podemos ter uma reação imunitária muito intensa. No caso do Covid-19, da doença induzida pelo coronavírus beta, nós temos as 3 fases das respostas imunitárias. Quando tem imunidade que consegue resolver sem deixar sequela, são os 60% dos pacientes, dos indivíduos que entraram em contato com o vírus. 20%, eles vão ter tanto uma resposta inata alterada, vão participar de 7% desses 20% que vão ser internados, e vão ter uma resposta intensa da imunidade adquirida a uma quantidade muito grande de carga viral, infectando vários órgãos e levando à falência desses órgãos pela resposta inflamatória
da imunidade adquirida. Mas também um segundo passo é que esses pacientes começam, as células responsáveis pela destruição viral começam a entrar em exaustão. Então é mais ou menos essa verbalização minha do meu conhecimento pregresso e mais dos conhecimentos que estão sendo publicados sobre esse vírus que está há 16 semanas, né, no mundo. É bem verdade que nós temos certezas que mais informações com relação à resposta imunitária a esse vírus vão aparecer. E quanto mais nós entendermos o mecanismo imunológico, imunofisiológico normal e as reações de reatividade, de hiperreatividade a esse vírus, melhor será para, primeiro, encontrarmos medicações que controlem todo esse processo, desde o primeiro dia da infecção até o dia da internação. Segundo, o conhecimento maior desse vírus e do comportamento do sistema imune também facilitará a nós encontrarmos no mundo, tem 90 laboratórios no mundo inteiro fazendo pesquisa para a vacina anti-coronavírus B da doença do Covid-19. Bem, eu espero que tenha sido claro. O meu objetivo foi exteriorizar o que eu penso como imunologista sobre essa doença, os mecanismos imunológicos baseados em dados bibliográficos. O objetivo foi tanto fazer essa verbalização para as pessoas que não são médicas e mostrar aos meus colegas como eu, como imunologista clínico, procuro e estou entendendo todo o mecanismo imunológico e inflamatório dessa nova doença. Muito obrigado.